Olá, pessoal. Em sequência ao nosso estudo de justiça eleitoral, nós vamos analisar agora a competência judicial originária da justiça eleitoral. Vejamos lá pelos slides. Nós já tratamos em relação ao TSE da composição e da organização e vamos iniciar agora o estudo de competência. Em relação à competência, nós vimos que temos a competência judicante, originária e recursal, e a competência administrativa e normativa. Em relação à competência judicial originária. A primeira regra de competência trazida lá no artigo 22, inciso 1, alineado do Código Eleitoral, se refere ao registro e cassação de partidos políticos, diretórios nacionais e candidatos a presidente e vice-presidente. Vejamos o que diz o dispositivo. Então, compete originariamente ao TSE o registro e a cassação de registros de partidos políticos. Nós devemos lembrar que os partidos políticos possuem caráter nacional, portanto, o registro deles se dará no TSE, que é o órgão nacional, que é o órgão máximo da justiça eleitoral. Por isso, o registro se dá perante o TSE e a cassação também se dará perante o TSE. Essa competência abrange tanto a competência de registrar esses partidos, quanto dos diretórios nacionais. Nós estudamos no assunto partidos políticos, que eles estão distribuídos em diretórios nacionais, regionais e locais. Os assuntos referentes aos diretórios nacionais de partidos é competência lá do TSE no que diz respeito ao registro e cassação. Além disso, é competência do TSE o registro e a cassação de candidatos a presidente e a vice-presidente da República. Isso aqui é lógico, é só nós pensarmos que os cargos de presidente e vice-presidente são os principais cargos políticos eletivos e que têm atuação nacional, e têm atuação sobre todo o território, portanto, a competência para analisar o registro e a cassação de mandatos, a registro e a cassação dos candidatos abrange tanto o presidente quanto o vice-presidente da República. Na sequência, nós temos também outra competência jurisdicional originária que se refere aos conflitos de jurisdição. Aqui é bem simples, pessoal. Quando houver um conflito entre tribunais regionais eleitorais ou entre juízes eleitorais de estados diferentes, a competência será do TSE. Vejamos. Por exemplo, se nós tivermos uma situação entre o TRE de São Paulo versus o TRE do Paraná, estabelecido o conflito entre esses dois órgãos, entre esses dois TREs, a competência para analisar o conflito é originária do TSE. Se nós tivermos uma situação de conflito de competência entre um juiz, vamos simplificar, um juiz eleitoral de uma zona de Cascavel, Paraná, e um conflito entre um juiz eleitoral de uma zona vamos pensar de uma zona de São Paulo capital, a competência também será do TSE. Nesse caso, notem que Cascavel, Paraná é competência do TRE Paraná e São Paulo capital é competência do TRE de São Paulo. Portanto, como são de regionais diferentes, de estados diferentes, mesmo que a competência se dê lá no primeiro grau de jurisdição, mesmo que o conflito se estabeleça lá no primeiro grau de jurisdição, a competência também será a competência para julgar esse processo também será do TSE, ok? Não faz sentido você atribuir a competência ao TRE Paraná, nesse caso, ou ao Tribunal de São Paulo. Tem que ser um órgão superior que tenha hierarquia sobre os dois, ok? Sigamos. Exceção de suspeição ou impedimento.
Nós vimos que existem várias hipóteses de suspeição e impedimento que estão declinadas lá no Código de Processo, no CPC, no CPP e por parcialidade partidária. Essas situações, se identificadas e envolverem seus membros, procurador-geral e os funcionários da Secretaria do Tribunal, do TSE, serão julgadas perante o TSE. Sigamos. Aqui em relação, pessoal, ao próximo inciso que nós vamos analisar, a próxima linha que nós vamos analisar, envolve a questão dos crimes eleitorais. Essa matéria aqui é bastante complicada, porque os dispositivos que estão previstos no Código Eleitoral, muitas vezes eles não são aplicáveis, porque eles destoam do que prevê a Constituição. Portanto, a nossa análise no primeiro momento será de ver se esses dispositivos não contrariam o texto constitucional. E se contrariarem o texto constitucional, nós vamos ver o porquê, e daí a gente define quais são as hipóteses de crimes eleitorais julgados pelo TSE, se são pelo TSE e por que o são, ok? Acompanhemos lá pelos slides. Crimes eleitorais e conexos, cometidos pelos juízes do TSE ou juízes do TRE. Prevê, portanto, lá o artigo 22, inciso 1, a linha D do Código Eleitoral. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos TREs, a princípio, serão da competência do TSE. O que está dizendo o dispositivo do Código Eleitoral? Que crime eleitoral e os comuns conexos aos crimes eleitorais que forem cometidos pelos juízes do TSE, por algum daqueles 7 membros que nós estudamos, ou por algum dos membros dos TREs, dos juízes do TREs, seriam da competência do TSE. Contudo, pessoal, muito cuidado, esse dispositivo aqui não está recepcionado. E aqui nós temos que aplicar a Constituição Federal. Prevê a Constituição Federal que, em caso de crime eleitoral praticado por juiz do TSE, a competência será do STF. O dispositivo que fundamenta essa regra de competência está lá no artigo 102, 1, a linha C da Constituição. Vejamos. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1. Aí, além disso, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Você pode dizer num primeiro momento, mas professor, o dispositivo menciona apenas infrações penais comuns. Contudo, pessoal, o entendimento do STF a respeito dessa matéria é no seguinte sentido. A Constituição faz a distinção de infrações apenas de infrações de crimes e de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Ela não fala em crimes eleitorais. Portanto, o STF, por interpretação a esse dispositivo, entende que crimes comuns, que as infrações penais abrangem tanto os crimes comuns, aqueles previstos lá no Código Penal e na legislação penal, e os crimes eleitorais.
Desse modo, a competência para julgar crimes eleitorais dos membros dos tribunais superiores será do STF e não do TSE, ok? Portanto, o crime eleitoral praticado por juiz do TSE será do STF. Falta apenas a gente analisar de quem é a competência para julgar os crimes praticados pelos juízes dos tribunais regionais. Vejamos. Em relação ao crime eleitoral praticado por juiz do TRE, a competência também não será do TSE, mas sim do STJ. E aqui nós aplicamos novamente a Constituição, observando a regra do artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade os desembargadores do Tribunal de Justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Conta do Estado e do Distrito Federal, o dos Tribunais Regionais Federais, e o dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos dos Tribunais de Conta dos municípios e do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Novamente, nós temos aqui aquela situação na qual, dentro da categoria crimes comuns, nós temos que pensar que está incluído o crime eleitoral. Portanto, será da competência do STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns, abrangendo, portanto, os crimes eleitorais, quando for ato praticado por juiz do TRE. Logo, o artigo 22, inciso 1, a linha D do Código Eleitoral, não é aplicável, aplicando-se a Constituição Federal relativamente a essa matéria. Como vocês podem perceber, aqui em relação ao estudo de crimes eleitorais, nós temos que ir com bastante calma. Nós vimos um inciso em dois ou três slides justamente porque nós temos a aplicação da Constituição não recepcionando o Código Eleitoral. De toda forma, esse é um assunto que é muito cobrado em prova e nós temos que ter a máxima atenção. Sigamos lá, pessoal. Outra hipótese de competência se reporta às ações constitucionais que vêm previstas lá no artigo 22, inciso 1, a linha E do Código Eleitoral, e que diz o seguinte, que será competência do TRE processar e julgar originariamente o habeas corpus ou o mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. Ou ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Aqui, pessoal, nós temos duas situações bem distintas. Primeiramente, nós temos o HC e o mandado de segurança relativo aos atos praticados pelo Presidente da República, ministros de Estado e juízes dos TREs. Toda atenção, porque em relação a esses nós temos algumas situações em que nós vamos aplicar esse dispositivo e em outras situações em que nós não vamos aplicar. Contudo, nós temos a segunda regra, que ela é plenamente aplicável, que é qual seja o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. Aqui nós temos o seguinte, o cidadão, a juíza apresenta um habeas corpus
perante o juiz competente, ou no caso o TRE, um juiz do TRE, e ele não, e se verifica que não vai dar tempo de que o juiz decida a respeito dessa matéria antes de haver a violação ao seu direito de ir e vir, ele pode pegar e ingressar com esse habeas corpus, retirar esse habeas corpus de lá e ingressar diretamente no TSE. Essa hipótese resta plenamente aplicável do Código Eleitoral. Contudo, parte desse dispositivo não é aplicado. Nós vamos analisar na sequência qual é a competência para julgar o mandado de segurança do presidente, o mandado de segurança e o habeas corpus do presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, fazendo o comparativo com o texto constitucional. Vejamos lá. Em relação ao habeas corpus e o mandado de segurança contra ato do presidente, a competência não será do TSE, mas sim do STF. O dispositivo que nós aplicaremos aqui é o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição. Vejamos, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, não nos interessa, e o mandado de segurança e o habeas corpus contra atos do presidente da República. A Constituição é clara em atribuir a competência ao STF quando houver um ato que enseja mandado de segurança ou um habeas corpus contra o presidente. Portanto, não aplica a regra que nós vimos do TSE e atribui-se a competência ao STF. Vejamos na sequência, pessoal, qual é a regra aplicável aqui em relação ao ministro de Estado. Em relação ao ministro de Estado, nós temos que distinguir a hipótese de habeas corpus da hipótese do mandado de segurança. Se nós olharmos a Constituição Federal, nós veremos que lá no artigo 105, 1C da Constituição, há a ressalva da competência da Justiça Eleitoral em relação a essa matéria. Portanto, pessoal, para fins de prova, aplica-se o artigo 21, inciso 1, a linha E do Código Eleitoral. Logo, o habeas corpus contra ministro de Estado será, sim, efetivamente do TSE. Por quê? Porque não há nenhuma regra dentro da Constituição que diga o contrário. Dessa forma, encontra-se recepcionado esse dispositivo no que diz respeito a essa matéria. Contudo, em relação ao mandado de segurança do ministro de Estado, nós não iremos aplicar a regra prevista lá no Código Eleitoral, mas sim a Constituição, que atribui a competência, nesse caso, ao STJ. Prevê o artigo 105, inciso 1, a linha B. Vejamos. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato do ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Vejamos ainda o que diz a linha C. Compete ao STJ processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Agora prestem bastante atenção aqui, ó. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Notem que, ao contrário do que aconteceu em relação ao mandado de segurança, aqui no caso do habeas corpus, nós temos a ressalva. Portanto, o habeas corpus contra ato de ministro do Estado, a competência será do TSE, porque foi ressalvada e dessa forma nós aplicamos o artigo 21, inciso 1º, a linha E. Contudo, em relação ao mandado de segurança, não há a ressalva, logo
aplica-se a regra do artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição, e a competência não será do TSE, mas sim do STJ. Nós vimos, portanto, a competência do HC e do MS para o presidente, vimos do ministro do Estado, falta analisar o HC e o MS e o mandado de segurança contra os juízes do TRE. Aqui, em relação aos juízes do TRE, nós temos o seguinte. No caso do habeas corpus, aplica-se a regra que nós vimos no artigo 22, inciso 1º, a linha E. Portanto, aplica-se o Código Eleitoral. Não há, veja lá, não há nenhuma regra na Constituição que diga o contrário. Pelo contrário, o artigo 121, parágrafo 4º da Constituição, atribui a competência ao TSE para decidir habeas corpus quando a ilegalidade for perpetrada pelo TRE. Portanto, correto o Código Eleitoral e plenamente aplicável. Contudo, em relação ao mandado de segurança contra membros do TRE, a competência será do próprio TRE. Aqui, pessoal, nós temos que fazer a seguinte distinção. Se for um ato praticado por membro, a competência será do órgão colegiado do TRE. Portanto, a competência não é do TSE, mas sim do próprio TRE. Se for um mandado de segurança contra um ato praticado por um membro do TRE, a competência para julgar vai ser o colegiado. Você ingressa com a ação para julgar pelo colegiado. Logo, não se aplica o artigo 22, inciso 1, a linha E do Código Eleitoral, ok? Tranquilo. O fundamento desse entendimento, segundo o próprio STF, pessoal, está lá na Lei Complementar 35 de 1979, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ok? Não há necessidade, para fins do nosso estudo, de aprofundar esse assunto. De toda forma, nós devemos saber que a competência não será do TSE, mas sim do próprio TRE. Com isso, nós finalizamos o estudo aqui de um único inciso do artigo 22. Nós vimos a competência do habeas corpus e do mandado de segurança em relação a atos praticados pelo presidente, pelo ministro de Estado e pelos juízes do TRE. Vamos ver uma síntese de toda essa matéria aqui para finalizar. Então, mandato de segurança em matéria eleitoral contra atos praticados pelo presidente da República, julgamento pelo STF. Mandado de segurança em matéria eleitoral contra atos do ministro do Estado, a competência será do STJ. Mandado de segurança contra atos praticados pelos pelos juízes, na verdade, do TRE, a competência será do próprio pleno do TRE. Note que, ao contrário do que previu ali o artigo 22 que nós analisamos, que atribuía essa competência ao TSE, nenhuma delas será do TSE, será do STF, do STJ e do TRE em relação ao mandado de segurança. Já em relação ao habeas corpus em matéria eleitoral, nós temos o seguinte, que se o ato for praticado pelo presidente da República, a competência será do STF. Se o ato for praticado pelo ministro de Estado, a competência será do próprio TSE. E se o ato for praticado pelos juízes dos TREs, a competência será do próprio TSE. Aqui nós temos duas hipóteses que aplicam o dispositivo estudado e temos uma outra situação específica na qual o fundamento é extraído da Constituição. Com isso, nós finalizamos esse inciso. É um inciso bastante complexo, os demais já são um pouco mais tranquilos, pessoal. Sigamos. Compete originariamente ao TSE processar e julgar reclamações. Aqui é uma competência bem tranquila.
reclamações contra partidos políticos. Essas reclamações envolvem os seguintes temas: contabilidade, origem e apuração de recursos. Prevê, portanto, o artigo 22, inciso 1º, a linha F do Código Eleitoral, que as reclamações relativas às obrigações impostas por leis aos partidos políticos, quanto à contabilidade, apuração da origem dos recursos, será da competência do TSE. Tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é só lembrar do dispositivo, não tem maiores dificuldades para fim de prova. Além disso, vejamos a próxima hipótese, que se reporta às impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e diplomas nas eleições presidenciais. Em regra, pessoal, tudo que envolver eleições presidenciais, a competência será do TSE. Nesse contexto, prevê o artigo 22, a linha G do Código Eleitoral, que as impugnações à apuração do resultado geral das eleições, proclamação dos eleitos e expedição de diplomas nas eleições de presidente e vice-presidente da República, a competência será do próprio TSE, ok? Vamos lá, em sequência. Aqui nós temos a hipótese do pedido de desaforamento. Também é bem tranquila a regra, não há maiores dificuldades e nós aplicamos o dispositivo do Código Eleitoral, pedido de desaforamento. Vejamos lá o que diz o inciso. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos TREs dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. Vamos com calma. O que é esse pedido de desaforamento? Aqui nós temos uma situação em que a competência ela é inicialmente do TRE. Contudo, o processo, depois de concluso ao relator, ou seja, depois que ele é levado ao relator para análise e confecção do voto e depois inserção do processo para julgamento perante o tribunal, ele fica lá parado. Por algum motivo, passa-se 30 dias e o processo não é julgado. Se isso acontecer, prevê o artigo aqui do Código Eleitoral que o partido político, o candidato ou o Ministério Público ou alguma outra parte legitimamente interessada neste processo, ela poderá pedir o desaforamento desse processo que até então estava perante o TRE para que ele venha a ser julgado lá no TSE. E a competência para analisar esse pedido de desaforamento será do TSE. Logicamente, será do órgão hierarquicamente superior. Portanto, para fins de prova, vocês têm que memorizar esse esqueminha aqui que nós trouxemos. Pedido de desaforamento, lembrar que o prazo é de mais de 30 dias, né? Cuidar com questões de prova trazendo outros prazos, mais de 30 dias e ele não tiver sido julgado pelo TRE, tanto o partido quanto o candidato, bem como o próprio Ministério Público ou parte legitimamente interessada no processo, poderá apresentar o pedido de desaforamento que será julgado originariamente perante o TSE. Ainda para a gente finalizar a parte da competência judicial originária, faltam duas outras competências. A primeira delas é a reclamação contra os juízes do TSE. Aqui, em relação à reclamação, nós temos que saber o que é reclamação e saber muito bem também diferenciá-la do desaforamento. Vejamos o que diz o artigo 22, inciso 1, a linha I do Código Eleitoral. As reclamações contra seus próprios juízes, que no prazo de 30 dias, a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. Pessoal,
Tal como no desaforamento, nós temos uma situação de demora no julgamento dos processos. Aqui, ao contrário do que nós vimos lá, será a competência, a reclamação, ela será apresentada quando o processo estiver com um dos juízes do TSE e esse juiz, ele estiver com o processo há mais de 30 dias sob sua conclusão, ou seja, para análise, e ele não tiver julgado. Lá no pedido de desaforamento, o processo estava no TRE e ele estava no TRE e ele demora a ser analisado pelo órgão lá. Aí você pede um desaforamento. Por que se fala lá em desaforamento? Porque há uma mudança de foro. Passa-se do TRE para o TSE. Na reclamação, se fala em reclamação por quê? Porque se vai contestar o fato de o processo estar há mais de 30 dias, o processo estar no prazo de 30 dias parado sob conclusão do relator do processo e ainda não houver sido julgado, ok? Portanto, muita atenção ao quadro que nós trazemos ali abaixo. No pedido de desaforamento, julga-se o processo no TSE, só que é por conta da inércia do TRE. E aqui nós temos lá a expressão mais de 30 dias. Já em relação à reclamação, a inércia será por conta dos membros do TSE. Julgamento tanto no TSE e aqui o Código Eleitoral fala tão somente em 30 dias. Cuidado com essa pequena diferenciação para não cair em pegadinha de prova boba. Para finalizarmos o estudo da competência judicial originária, vejamos o artigo 22, inciso 1º, a linha J. A ação rescisória será de competência do TSE nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até seu trânsito em julgado. Não vamos entrar com profundidade nesse momento no estudo da ação rescisória, não é objeto aqui da nossa análise. Nós devemos saber, para fins de regra de competência, que o TSE será competente para analisar, para julgar as ações rescisórias de inelegibilidade, desde que intentadas no prazo de 120 dias. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos a parte da competência judicial originária do TSE. Na sequência e na próxima aula, nós daremos sequência ao estudo da competência, só que agora veremos a competência recursal. Até lá, pessoal!